Então, hoje, quando alguém eventualmente me critica, ou fala, ou discorda de mim, porque às vezes a gente entende a crítica como uma discordância de algo que eu tô fazendo, a primeira coisa que eu me pergunto é: a pessoa tá falando porque me ama? Eu posso ouvir o que ela tem a falar. Às vezes o que ela tá falando tem coerência. Você entende? Mas às vezes não tem. Às vezes é um medo dela, que não é meu. Entende? Às vezes é uma emoção que ela teve que faz ela, por exemplo, pedir pra eu ser reservada. É igual quando a gente fala com criança. Quando a gente tem criança pequena, a gente fala assim: não fale com estranho. Por que você fala isso? Porque você não quer que um filho teu seja levado por estranho. Mas qual é a linguagem que você está passando? Não fala com estranho, porque estranho sempre quer o mal. Estranho sempre quer fazer alguma coisa. Cuidado com estranho, cuidado com estranho. Então, a gente é criado nessa mentalidade de que estranhos machucam, estranho querem fazer o mal. E aí, quando essa criança cresce, e ela cresce, sou eu, você, quando a gente cresce, a gente sempre acha que o outro nos critica porque quer fazer o nosso mal. E às vezes não, às vezes o outro realmente tem carinho, tem um apreço, ele só quer te ajudar. Mas é difícil lidar com isso, né? É difícil lidar quando você tem muita expectativa e alguém vai lá e quer tentar cortar a sua expectativa pela raiz. Ou quando assim, a pessoa fala: ah, tá bom, isso é fogo de palha, entende? Ah, não, tá bom, vamos lá, vamos até a próxima. Até a próxima página. Eu sempre gostei de cantar. E meu marido toca, né? Então sempre gostei. Mas eu nunca cantei. E realmente eu não sou afinada. Não canto. Quem sabe, quem me conhece sabe que pra eu cantar e bater palma são duas coisas totalmente diferentes. Ou eu canto ou eu bato palma, entende? Não dou conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu era mais nova, e eu, por exemplo, fazia parte de um grupo de louvor, enfim, e eu queria cantar, eu ficava assim muito magoada. Muito magoada quando alguém, por exemplo, me criticava quando eu tava tentando cantar. Ou quando fazia piada de quando eu tava tentando cantar. Por quê? Porque aquilo ali eram pessoas que, assim, que eu esperava que me apoiassem, eram meus amigos. Então, às vezes, a piada vinha de quem você menos esperava. A crítica do tipo: ah, Kellen, você parece uma taquara rachada. Você ouvia esse tipo de brincadeira, de piadinha, de crítica de alguém que você esperava que fosse a pessoa que fosse te levantar, sabe? Que fala: não, vamos lá, você não sabe cantar não, mas vamos lá, sabe? Que te jogasse pro alto, jogasse pra cima. E muitas vezes isso não acontece. Só que quando eu era mais nova, eu ficava frustrada, eu ficava chateada, eu batia a boca, eu chorava uma noite. Eu lembro de uma vez que a gente estava num evento e eu tinha cantado. Eu tava cantando, assim, eu tava ministrando no momento, e aí eu cantei uma música e aí a gente tava num grupo de uma rodinha de amigos. E aí foi uma piada, assim, de alguém que era acima de mim e falou: ah, cara, você tem que fazer outra coisa, porque você canta pessimamente. Só que a pessoa não sabia qual era o meu sonho. Eu tinha, por exemplo, o sonho de cantar. Ela não sabia disso, mas ela fez essa piada. Vocês acreditam que eu passei, por exemplo, a noite toda chorando? Não a noite toda assim, mas eu chorando, triste. E eu fechei meu coração. Fechei meu coração pro resto do evento. Falei: cara, como é que alguém que diz que me ama, diz que me conhece, então se ela me conhecesse, ela saberia quais eram os meus sonhos, diz que me ama e chega assim e fala: larga disso porque você é péssima e ainda ri e acha engraçado. Eu fiquei arrasada. Arrasada, essa é a palavra, eu fiquei arrasada. E eu lembro de chorar assim à noite e falar: caraca, cara, essa pessoa aí que deveria ser o que me apoia. Você entende? Mas por que eu fiquei tão arrasada com a crítica? Primeiro, porque era uma pessoa importante pra mim. Segundo, porque a minha vida estava baseada na opinião do outro. E isso é uma grande importância. A minha vida era baseada no que o outro pensava a meu respeito. Então eu era tão emocionalmente instável que, assim, que eu dependia do aplauso do outro pra sonhar os meus sonhos. Você entende? E aí eu fiquei frustrada, chateada, mas muito chateada. Muito chateada, muito chateada, muito chateada. Por quê? Porque eu esperava, honestamente, que aquelas pessoas que dizem que me amassem, que me amavam, que me apoiava, que dizia que me conhecia, sim, falassem: não, Kelly, ó, você não, sabe, vamos lá, vamos junto, tamo junto, eu vou te ajudar. Sabe, que pelo que, não falasse que eu cantasse bem, mas pelo menos assim, que não me envergonhasse, entende? Não podia falar que eu cantava bem, porque realmente eu não cantava, mas que não me envergonhasse, que não, sabe, que não fizesse chacota de mim. Isso não aconteceu. E eu fiquei muito mal, e eu fechei meu coração, isso era uma sexta-feira à noite, um sábado, e eu fechei meu coração, e assim, e foi difícil, sabe, eu não conseguia pensar, porque aí acabou. Aí, pra mim, acabou o evento. Ou seja, olha como que as minhas emoções estavam extremamente volúvel, sabe, ao outro. O outro conseguiu definir que eu tinha acabado, por exemplo, com minha noite. E acabou mesmo. Fiquei mal assim, de ficar chateada. E agora eu tinha um problema pra resolver. Qual era o problema pra resolver? Eu tinha um evento que tinha que continuar, mas eu não tinha assim mais estômago, por exemplo, pra ficar do lado dessa pessoa. Mas por que eu não tinha estômago? Não era por causa da crítica, simplesmente. É porque as minhas emoções estavam baseadas, centradas na opinião dela. Eu achava que ela era capaz, por exemplo, de me jogar pra cima, entende? Então a crítica, ela vai vir. A questão é o que você vai fazer com ela. Essa crítica, por exemplo, define quem você é? Ou você não sabe quem você é? Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia que, por exemplo, realmente eu não canto bem. Mas se eu treinar, eu posso cantar muito. Porque uns nascem cantando, outros têm que treinar. Fazer o quê? Eu nasci, por exemplo, pra treinar, entende? Eu não nasci cantando, eu não nasci com dom. Uns nascem com talento, com ouvido afinadíssimo. Eu não nasci.
A minha convicção de coração estava nessa pessoa. Ou seja, minhas emoções, eu não tinha a minha emoção na minha mão, no meu controle. Eu dei o meu controle das minhas emoções naquele dia para aquela pessoa que eu julgava que era importante. E aí, quando a pessoa desvaloriza aquilo que eu julguei que é importante, que dei na mão dela, eu fico frustrada. E a crítica com você? Como que ela é em você? Você é alguém frustrado porque você pegou as suas emoções e deu na mão de outras pessoas? Você é frustrada, você fica chateada, você fica desnorteada ou quer bater de frente porque você pegou as suas emoções e deu na mão das outras pessoas? Quando você ouve uma crítica e ela te para, porque muitas vezes a crítica nos para, isso quer dizer o seguinte, que você pegou a sua decisão de fazer algo e colocou na boca de outra pessoa. Eu não tô falando que você não deva avaliar, ouvir o que... Pelo contrário. Inteligente é ouvir o que o outro tem a dizer, ok? E fazer aquilo que você julga mais apropriado. Isso é inteligente. Inteligente é fazer dessa maneira. Sabe, você não pode, por exemplo, se parar porque o outro diz que você não é capaz. Se você entende que você... Se você se enxerga, e aí é aquilo do se enxergar. Sabe, às vezes estão tão acostumado que os outros definam quem somos, que você não sabe quem você é. E aí qualquer crítica te abala, você entende? Qualquer crítica te abala. Qualquer coisa que fale, o mínimo que fale a seu respeito, o mínimo que julguem o seu trabalho, o mínimo que julguem a sua eficiência, para. Por que te para? Porque você resolveu colocar as suas emoções na mão de outras pessoas. Simples assim. Então se agora, por exemplo, eu estivesse agora diante de você e falasse, você é um fracasso. E aí? Você me ama. Tá bom? Eu tenho um apreço, você tem um apreço por mim, mas se eu chego pra você e falo, cara, olha pra mim, você realmente quer fazer isso aí, mas ó, não dá não, você não vale a pena. Não vale a pena seguir isso aí, você é um fracasso nisso, você não é boa nisso. E aí? Quantos homens na história você ouve que, por exemplo, tiveram um não, mas não desistiram? Michael Jordan é um deles, um grande... A história diz que ele teve vários não, foram cancelados, assim, ele não pôde estar em lugares, foi rejeitado. E ele é o cara hoje. Quantas pessoas você conhece que passou por esse processo de serem rejeitados, de serem excluídos, de serem criticados e hoje são um crânio? Mas o que fez que eles se tornassem o que eles são hoje e que fez a diferença muitas das vezes entre ele e você e entre mim e ele é o fato deles não terem deixado o domínio e o controle da vida dele na mão de outras pessoas. Não pode. Não pode ser assim. E você precisa aprender a lidar com a crítica. A crítica, ela é importante, ok? Porque ela faz você ver coisas que eventualmente você não vê, tá bom? Ela é muito importante. Mas ela não pode definir você. Não pode. Ela não pode te parar. Ela não pode te definir.